Torcedor, bora lá fazer um pós-jogo aqui, porque o abacaxi é grande demais, viu? Então, isso é muito enrolation aqui, até para não irritar você ainda mais com essa noite triste e vergonhosa pro futebol pernambucano. Eita, que noite de sábado. Abre aqui, meu filho, eu quero ajudar aqui pra gente começar a ver aqui o que a gente vai trazer. Pronto. Olha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Dá sua opinião sobre o que a gente vai falar aqui, porque Santa perdeu, Náutico perdeu, e, enfim, assim, apresentações que a gente precisa trazer aqui uma análise rápida, sendo objetivo, claro, e se atentando ao que aconteceu. Deixa eu falar primeiro do jogo que eu fiz com a TMC, porque eu fiz a cobertura, estava na reportagem do Náutico. Então vou me atentar, nesse primeiro momento, falar do Náutico. Estava assistindo o jogo do Santa, né, em outro, no tablet, e vendo o jogo do Náutico, fazendo para a TMC no off-tube, né? Enquanto eu ouvi os colegas direto da Arena de Pernambuco fazendo o jogo do Santa. E aí eu vou ter também muita coisa para falar, na realidade, sobre o Santa. Mas antes de eu falar do Náutico, o Náutico fez uma das suas piores partidas em um primeiro tempo nessa temporada. Veja, uma das piores partidas do primeiro tempo nesta temporada de 2026. Pior partida. Vou explicar para você. Estou aqui com um time que entrou em campo, torcedor. O Náutico foi a campo hoje com 3 volantes, né? 3 volantes. Aquilo que eu falei no pré-jogo, se você puxar aqui, eu falava o seguinte: Dodô não rende se jogar de ponta direita. Ele não rende. Ele some do jogo. Ele some. Se ele jogar de ponta direita, ele não vai conseguir entregar. Porque ele jogando pelos lados, ele não consegue fazer boas jogadas. A não ser que tenha uma cobertura para que ele abra essa jogada com outra pessoa. E aí, o ponta. É isso, ele jogando como meia, em uma circunstância da partida, ele puxa para o lado, ou para o esquerdo ou para o direito, abre ali com o ponta, ou com o jogador que está melhor colocado. Aí sim dá certo. Mas ele jogando na função de ponta, ele não vai render. Isso é um ponto, tá? Meio campo do Náutico hoje: Leonardo, Wenderson, Luiz Felipe. Foram 3 volantes. Certo? 3 volantes. 3 volantes. Desses 3 volantes, Leonardo entrou comendo mosca. Perdido em campo. Muito perdido em campo. Muito perdido mesmo, assim. Sem se entender. Jogando de primeiro homem ali, na cabeça de área. Tá? Outro ponto. Matheus Silva, zagueiro. Ele conseguiu piorar a atuação dele, né? Ele já joga mal. Mas hoje ele conseguiu piorar. Ele conseguiu ser pior. Isso não é novidade, não, gente. Não é novidade, não. Nós precisamos contratar zagueiro. Isso que eu falei, precisa contratar mais um volante. 2 atacantes, um centroavante. É isso. É isso. E aí o Náutico toma com 17 minutos 3 gols, meu amigo. 3 gols. Janderson, 2 vezes. O Ryan, André Luiz, que vai marcar o 4º gol. Foi uma baderna o time do Náutico hoje, no primeiro tempo. Foi uma baderna. O time não tinha meio de campo, os laterais tomando bola nas costas o tempo todo. Tá? Foi uma baderna, uma vergonha, uma humilhação no primeiro tempo. E se o Vila Nova não tem deitado no resultado, tem metido uns 7 hoje no Náutico. Porque não vem com esse papinho pra mim que o Náutico melhorou na segunda etapa e que foi valente. Esse papo não vai colar comigo hoje. Não vai colar comigo. O Náutico foi um quanto irresponsável. Os atletas, todos, começando com o seu treinador. Porque ele armou um time, ele pensou em ter uma marcação, só que ele esqueceu que do lado lá tem o Rian, Jadson e o André Luiz. E não pode esquecer que tem as laterais que são agudos. Iago, no caso é o Igor, e o Natan Camargo. E esses caras pintaram a miséria na defesa do Náutico hoje. Porque o time estava totalmente desprotegido. Foi um verdadeiro, sabe um rolo compressor? Que passa por cima de um time, por cima de um carro, e o carro vira uma caixa de papelão?
foi o Náutico hoje, no primeiro tempo. E eu gravei um vídeo lá no meu Instagram, no intervalo, falando sobre isso. A vergonha que fez esse time no primeiro tempo. E aí o Hélio dos Anjos percebeu a merda que fez, desculpa, tá? Ele tira um zagueiro, Matheus Silva, que já estava pendurado no jogo, coloca o Matheus Ribeiro, porque ele coloca Matheus Ribeiro improvisado de lateral esquerdo, porque ele traz Igor Fernandes para a zaga. E coloca Luiz Cláudio no lugar do Leonay, um centroavante pelo volante. Por quê? Ele desfaz a situação do meio campo com 3 volantes, coloca Luiz, Felipe, o Anderson, Dodô, puxando o Dodô saindo da ponta para o meio campo, e aí pega o Vinícius, joga na direita, Vitor pela esquerda, e o Luiz Cláudio centralizado como centroavante de origem, que é o atleta que faz o gol. Tá? Ele refez a bobagem, mas o time já estava perdendo de 3-0. E por que não entrar logo assim? Para que inventar? Não tem necessidade de inventar. Em nenhum momento, nas minhas entradas na TMC, nas resenhas, eu falei nessa possibilidade de ter 3 volantes. 3 volantes escalados. E o pior, Luiz Felipe jogando como meio armador, que poderia ser o Anderson, que ele já joga de segundo volante. Então, para mim, foi uma baderna no time do Náutico no primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, ele faz outra mudança. Ele tira o Reginaldo por alguma situação. Não sei se ele sentiu. O Náutico vai informar depois. E coloca o Arnaldo. Só que o Arnaldo se lesionou. Olha só a noite do Náutico. Se lesionou e teve a entrada ali do Léo Jance. Léo Jance acabou entrando. O Matheus Ribeiro, que estava improvisado na esquerda, foi para a direita. E o Léo Jance assumiu a vaga ali no lado esquerdo, que é a função do atleta que foi contratado, veio ali do Fluminense. Tá? E aí o Náutico melhorou um pouquinho, é verdade, porque o time do Vila Nova baixou as linhas, já estava vencendo de 4-0, ele fez, tá bom, time, vou jogar para explorar o contra-ataque. Até teve alguns contra-ataques, mas foram poucos. E o Náutico cresceu no jogo, porque ele melhorou, ele organizou o time. Dodô começou a aparecer, fez o primeiro gol. Depois teve o gol do Vinícius, pela direita, puxando para dentro, finalizando. Um golaço. Ele faz um golaço. Na verdade, ele não puxa para dentro, né? Foi o gol que ele fez no primeiro tempo, né? Que ele recebe no peito, ele finaliza e faz o gol. Tá? E no caso foi o segundo tempo, isso mesmo. E ele faz um golaço. Lançamento do Vitor, ele ajeita no peito, ainda bate no terreno, ele finaliza um golaço. E vem o terceiro gol, já na reta final, Dodô, cobrando esse escanteio, Luiz Cláudio marca o gol de cabeça, o primeiro gol dele com a camisa do Náutico. Mas, poxa, pra que bagunçar teu time desse jeito, Hélio? Pra tomar um vareio desse que tu tomasse do Vila Nova, e o Vila Nova foi incompetente. A torcida do Vila Nova tem que agradecer a Deus que não teve mais minutos de acréscimo ali. Porque senão, poderia ter tomado um empate até a virada, porque o Náutico cresceu. E por que não entrar assim no jogo? Pra que inventar? Não precisa inventar, você treinou isso. E eu falo com propriedade porque eu recebi informação que você treinou com o Luiz Cláudio. Então tal que ele entra. Ele entra porque ele não já entrar como atleta. Não tem que ter medo não, o jogador tem que ter personalidade. E ele teve. Ele teve, porque o gol que o Dodô faz, começa depois do cruzamento, ele tenta finalizar, bate nele, só o Dodô faz o gol. Então veja, por que não entrar assim logo? Aí, essa brincadeirinha lascou o Náutico, literalmente. Porque o Náutico está na 7ª posição com 20 pontos, está a 4 jogos sem vencer, mas pode ser ultrapassado pelo Juventude, Operário, deixa eu ver quem é que joga ainda hoje. Quem joga aí, pronto. O Cuiabá pode passar o Náutico, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que pode passar o Náutico. O Goiás pode passar o Náutico, bora lá, tem mais bonitinho aí? Não, esse aqui já jogou e empatou. Pronto. Então, Atlético, Cuiabá, Operário, Juventude e Goiás podem ultrapassar o Náutico na tabela. E o Náutico descer mais posições. Para você ter ideia, dependendo do que aconteça, o Náutico pode cair até para a 12ª posição. E aí você vai se distanciar, ó. Porque no próximo jogo você tem um Goiás pela frente. E o Náutico vai precisar vencer, tá? 4 jogos sem saber o que é vencer. E aquela história que eu falei, né? Não vence time do G6. Não consegue vencer times do G6. Então, para mim, esse resultado na conta de Hélio dos Anjos, que começou com um time equivocado, melhorou no segundo tempo,
mas o estrago já estava feito. Então, para mim, uma vergonha. Nota do jogo pro Náutico, 6. Pelo primeiro tempo, horroroso e vergonhoso que fez. Foi uma vergonha o Náutico no primeiro tempo. E cabe também aos atletas. Aí, na força, na raça, tem qualidade para isso, conseguiu quase empatar a partida. Mas a desgraça já estava feita. Então, torcedor, dá a tua opinião aí sobre o Náutico. Bora falar do Santa, que tomou inveja e jogou no mesmo horário. O Santa Cruz. Cadê o time do Santa aqui? Deixa eu filar aqui, tá? Que eu não fiz o jogo do Santa, não vou mentir para vocês. Mas eu estava assistindo. Santa jogou de... Cadê? Pronto. Thiago Coelho. Guarda esse nome, tá? Edson Miranda, William Alves, Alex Juan. Pedro Favela, Patrick Alain, aí Vitinho, Ronald Everaldo e Thiago Marques. Patrick Alain, tá explicado, meu filho, porque você não vai ser titular nunca no Santa Cruz. Porque eu estava atento vendo aqui você também. Você é totalmente fora de ritmo. A sua questão física está lhe atrapalhando. Seja humilde o suficiente. Ou peça para sair, ou realmente quando você entrar, dê o gás. Porque hoje você foi titular. E me parece que o Christian de Souza botou de propósito você de titular para mostrar que você não tem condição física. Que é um erro meu. Assim, eu fico até um pouco constrangido para falar isso, porque eu não sei da vida de ninguém. Da condição física de ninguém. Mas assim, ficou claro que a sua condição física está destoando. E destoou durante todo o jogo. Isso é um ponto, tá? Ô, Thiago Coelho, porra. Tu tá de brincadeira com o Santa? Tá de brincadeira com o Santa, cara? Quer ficar no Santa, não, é? Vai embora, amigo. O gol que você tomou é uma vergonha. Eu vi o gol. Uma vergonha aquele gol que você tomou. No jogo contra a Ferroviária, você fez aquela bobagem de ser expulso. E prejudicou o time. E hoje você conseguiu. Você iniciou contra a Ferroviária. Você conseguiu tomar um gol que nem minha mãe toma. Nem minha mãe, que não joga bola, não toma aquele gol que você tomou. Você tá de brincadeira com o Santa, cara? Tá de brincadeira com o Santa? Esse é outro ponto. Deveria ser chamado hoje e conversado com ele, tá? Se tá sem receber, amigo, vai embora. Vai embora. Se pagou bicho, tá correndo atrás aí, a diretoria tá correndo para pagar as coisas. A torcida foi lá. Então, bora respeitar a torcida, tá? E você não tá respeitando, não, amigo. Desculpa. Você tá virando... Você é o próximo Felipe Alves, viu? No gol do Santa, viu? Escuta o que eu tô lhe falando. Você é o próximo Felipe Alves. Você tá se queimando com a torcida do Santa Cruz. Você já se queimou com a torcida do Santa. Seu irresponsável. Ó, e outro irresponsável, Everaldo. Meu amigo, você perdeu um pênalti. Claro que teve mérito ali do goleiro Gabriel. Teve sim. Foi uma grande defesa. Mas aquela papagaiada toda que você fez para bater esse pênalti. Tava na cara que você iria perder o pênalti. E um arrudeio e sobe até a meia-lua e vai para lá. Meu filho, você nunca bateu o pênalti bem. O time do Santa foi para cima, buscou, lutou. E quando tem a oportunidade, em um jogo difícil, contra o Ipiranga, que não vencia 5 partidas, eu falei no pré-jogo sobre isso. Fique atento, que quem está vencendo está mais próximo de perder do que quem está perdendo, que está mais próximo de encerrar ali as derrotas. Tá? E o cara vai lá, faz aquele gol no goleiro Thiago Coelho, que entregou o gol, e Everaldo vai lá, me bate o pênalti. Não bateu displicente, porque ele deu uma pancada. Mas, meu filho, não pode perder. E, na sequência, simplesmente você deu uma entrada no jogador do Ipiranga, que você deveria ter sido expulso. Só que o árbitro pipocou. Qual é o nome do abençoado aí, hein? O Leonardo Lorenzato, do Mato Grosso. Ele pipocou e não expulsou você. Você deveria ter sido expulso. Aí você olha para o árbitro, a chapéu que faz, me expulsa. Tá de brincadeira com o Santa, é? Você tá de brincadeira com o Santa, amigo? Não quer ficar no Santa Cruz? Não quer? Fala logo. Renato, você também é outro irresponsável, viu? Você também é outro irresponsável, né? Você foi expulso, você quase que quebra a perna do seu companheiro de trabalho. E ainda ficou com a cara de tacho lá, né? Com a bobagem que você fez, né?
Deveria ter sido expulso. Deveria ter sido expulso. Deveria ter sido expulso. Ou, Renato foi expulso, na realidade. O Everaldo deveria ter sido expulso e o Renato foi expulso. Prejudicou o Santa Cruz, porque o Santa estava com volume. O Santa não fez um jogo péssimo, não. Não fez. Agora, depois que perdeu o pênalti e depois que teve a expulsão do Renato, o time perdeu a cabeça. O time perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Então, cara, pelo amor de Deus, que psicológico é esse? Vocês têm uma grande profissional aí, que é a Major Calumbi. E vocês perderam a cabeça, cara. Desse jeito. Prejudicou o time. Prejudicou o time. Tá? Então, pra mim... E outra coisa, ô Christian de Souza, pelo amor de Deus, que treinador. Com todo respeito ao senhor, melhorou o time, saiu de 100 para 200. Mas, cara, que insistência dos infernos é essa de continuar com o Herói? Thiago Marques, Quirino, e você precisando de gol com Marquinhos, jogada pelos lados. Ronald terminou o jogo totalmente esgotado, porque o que esse rapaz jogou não foi brincadeira. E você precisa de outro velocista. Quem é o outro velocista? É Marquinhos, que tá doido pedindo passagem. E você não coloca o cara em campo. Então essa derrota também está na sua conta. Aí você me coloca, Thiago Marques sai... Não, Taeron coloca Thiago Marques. Aí sai, coloca Quirino. Então, pera aí, cara. Pera aí. Tá? O time começou bem, foi pra cima, tinha as melhores oportunidades. Quando tomou o gol, eu imaginei que iria empatar pelo volume de jogo, porque o time era melhor. O gol aconteceu pelo erro do goleiro, que não deve ser titular, não tem que ser titular no Santa Cruz. E o time terminou totalmente com o psicológico abalado. Com o psicológico um lixo. O psicológico do Santa estava um lixo no final do jogo. Uma vergonha. Uma vergonha. Essa brincadeirinha aí, ó. O Santa não conseguiu entrar no G8. É a maldição, é? Espero que quando entre no G8, entre para ficar e consiga o acesso. Mas é uma maldição. E aí, em casa, perdeu a invencibilidade, né, Christian de Souza? Em casa, né? Olha, o Santa está na 10ª posição, tem 15 pontos conquistados, mas Volta Redonda apanhou, Botafogo já jogou, foi? Ganhou, Botafogo ganhou, não foi? Ganhou. Essa galera que eu não passo o Santa, não. E no próximo jogo, o Santa tem quem fora de casa, é? Pronto, tem o Paysandu. Só essa brincadeirinha. Tem o Paysandu lá no Papão. Contra o Papão. Vá, Santinha. Faz merdinha lá pra perder também. Isso é uma palhaçada e hoje eu tô com a língua solta. Tô com a língua solta mesmo, porque foi uma vergonha o que Renato fez. E Everaldo, pelo amor de Deus, meu amigo, baixe sua bolinha. Você não tinha deixado o que o Vozinho tá pegando, não é brincadeira, tá passando um jogo agora Equador e Curaçao. Curaçao é? Curaçao não, é Cabo Verde. Então, meu amigo, hein? Então, pra mim, foi uma vergonha o jogo de hoje. Galera, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo, dá tua opinião aí, discorda de mim, fica à vontade. Hoje eu tô com a língua solta e tô mesmo. É isso, galera. Valeu.